Bom dia, gente. Tudo bom? 9h15 agora, a gente vai iniciar a aula, tá? Eu já iniciei a gravação alguns segundos antes. Vou mandar aqui antes de retomar a aula, vou mandar aqui a lista de chamada para vocês preencherem, tá bom? Então, tá mandada aí a lista. Lembrem de preencher ao final da aula, eu mando mais uma vez, tá bom? Só vou deixar um alerta bem claro, porque assim, duas informações importantes, tá bom? A primeira é, muitas pessoas têm assinado a lista de chamada muito depois da aula, tá bom? Nossa aula encerra às 10. Então, por problema de conectividade e tudo mais, eu aceito quem preenche a lista de chamada até 10h15. Eu acho que é muito ainda, né? Tudo online. Quem assistiu a aula, né? Porque se a pessoa teve problema de conectividade, ela não vai assistir a aula, mas ainda assim eu deixo 15 minutos de tolerância. Agora, tem gente assinando a lista 11, 11h20. Não adianta dizer que assinou esse horário, que fica registrado o horário que foi assinado, tá bom? E eu considero como falta, tá? Ok? Eu não sei, às vezes a pessoa tem algum problema ou deixa logado e sai de sala, então assim, não vale estar no mérito, tá bom? É só uma questão de padrão. Então quem tem assinado até 15 minutos depois do término da aula, eu estou considerando a chamada, tá? Gostaria de ser até mais rigoroso um pouquinho, mas até 15 minutos eu tenho aceitado. 15 minutos e 1 segundo para frente eu já registro como falta, tá bom? Então fiquem atentos aí a isso, tá bom? Segunda informação importante, vocês fizeram prova nesse final de semana, né? E eu já corrigi, a nota tá lá já tá no que acadêmico, tá bom? Dei uma olhadinha. Hoje, então, a gente vai continuar falando sobre funções afim. Nós vamos falar um pouquinho de temas que vocês vão estudar de maneira mais profunda lá no terceiro ano do ensino médio, que é um pouquinho sobre geometria analítica, né? Como que a gente conecta funções afim com geometria, né? Ok? Então, assim, um pouquinho de álgebra com geometria, tá? Mas aqui não é nada que, ó, o professor falando de conteúdo terceiro, não, nada a ver, só que lá a gente estuda mais aprofundado. Aqui, na verdade, é um início desse estudo, e depois a gente fala sobre equações e inequações do primeiro grau e fecha o conteúdo, que é o conteúdo da segunda prova de vocês, tá bom? Na última aula, vocês podem ver que tá o finalzinho, tá bom? Tá o finalzinho na tela aí para vocês verem. Tá o finalzinho da aula, a gente falou sobre gráficos de funções afim, né? E a gente viu, de maneira resumida, que gráficos de funções afins são retas, né? Então, ó, se você tem uma reta, você tem uma função afim, e se você tem uma função afim, você consegue montar uma reta no plano cartesiano que representa o gráfico dela, tá bom? O que a gente vai fazer agora, como eu falei, então, é conectar um pouquinho, né, disso com geometria, né? Então, por isso a gente chama de geometria analítica. E o que é essencialmente? Lá no início, né? Então, deixa Professor, você já colocou a chamada no chat? assim, Uai, pra mim não apareceu não, pra mim tá travado. mandei de novo aqui. Pera aí que eu vou sair e vou entrar da aula, porque eu mandei o bom dia mais cedo. Uhum. Até agora tá aparecendo a mensagem enviando e meu chat tá travado. Então, pode ser no seu chat. Sai, volta, aí ó, a gente manda de novo, tá bom? A Tá, chamada, tá pera bom? aí. Bom, gente, aí, o que eu tava falando para vocês? Lá no início, quando a gente foi falar, vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem. Olha, quando a gente foi falar de função afim, nós chamamos esse Azinho, tá bem aqui nessa página aqui agora. Esse A, o coeficiente angular, ok? Então a gente vai ver justamente isso, né? Por que ele recebe o nome de coeficiente angular? Como eu falei, ele é a tangente desse ângulo que a reta faz com o eixo X. Ok? E é isso que a gente vai ver, tá bom? É só isso que é o que a gente chama de o início, a introduçãozinha de geometria analítica, tá bom? Mas não há nada demais, é natural, olha só. Quando você tem um gráfico da função, você fala, ó, essa função tem uma inclinação, né? Tem um ângulo aqui, então, né? E o que a gente vai ver é que, na verdade, a tangente desse ângulo dá justamente esse número A que acompanha. Então, por exemplo, se eu montar o gráfico dessa função aqui, deixa eu voltar aqui, ó. A gente fez exemplo, certo? Vou pegar esse primeiro exemplo. Se eu montar o gráfico dessa função, x né, menos 1, o coeficiente é 1. Então, se eu calcular a tangente desse ângulo que aparece aqui, essa tangente vai dar o número 1, tá bom? Então, é isso que a gente está falando e eu vou sistematizar isso. Hoje, então, é a nossa quinta aula do quarto bimestre, tá?
é a aula número 14 do nosso curso, nosso 14º encontro. Então, estava só conferindo a numeração, vou iniciar ela. Vou mudar a página aqui. Só um pouquinho que minha mesa travou. Agora vai. Pronto, voltou a funcionar. Bom, nossa. Gente, eu vou ter que fechar e abrir a mesa de novo, porque ela tá travando, tá bom? Aí eu vou partilhar de novo para vocês. Desculpem, às vezes esse trava. Enquanto eu vou abrindo aqui, vou mandar de novo a lista de chamada, que a Maria Júlia, acho que agora vai conseguir ver a lista de frequência. Espero que agora dê certo, tá? Só um minutinho. Aproximar em 200%, que fica melhor para vocês verem. Então, nossa aula número 15, aula 5, segundo bimestre. Dia 9/8/2021. Então, nós vamos continuar falando sobre funções afim. Ok? Conteúdo da segunda prova, então, desse segundo bimestre. E, como eu falei, então, nós vamos falar um pouquinho da conexão que existe entre geometria e função afim, o que a gente chama de geometria analítica, tá bom? Então, vamos chamar aqui de função afim e geometria analítica, tá bom? Olha, como eu falei, essa parte de geometria analítica, então a gente estuda ela de maneira mais profunda e completa lá no terceiro ano, porque aí a gente estuda, por exemplo, posições entre retas, quando que duas retas são paralelas, quando que duas retas são perpendiculares, posições entre retas e circunferência, posição entre circunferências, então se você tem duas circunferências, o que acontece entre elas? Será que elas podem ter interseção? Será que elas não têm interseção? Quando que uma está contida dentro da outra? Então, tudo isso é estudado com mais calma lá e mais profundidade, tá bom? Então, o que a gente viu, né? Então, só para resumir, nós vimos que se a gente tem uma função y igual a x mais b, ok? E aqui eu vou considerar o a diferente de zero, ok? O gráfico, então, desta função, o gráfico, nós vimos isso na aula passada, de y igual a f de x, é uma reta, ok? A inclinação da reta depende do sinal do a, ok? Se o a é positivo, a reta é crescente, a gente viu o tipo de inclinação, se ele é negativo, então a reta é decrescente, perdão, a função é decrescente e a reta tem inclinação negativa, ok? O que a gente vai observar é o seguinte, então eu vou fazer um desenho de um plano cartesiano aqui, deixa eu só pegar então minhas retinhas. Olha, então eu vou fazer aqui resumidinho, é o seguinte. Então aqui nós temos um plano cartesiano, um eixo x, um eixo y, x e y, aqui é a origem, ok? Vou desenhar, sei lá, aqui de cor vermelha, o gráfico de esboço do gráfico de uma reta. Então, digamos que esteja aqui. Pronto, temos a reta aqui, tá bom? Então, esta reta R é o gráfico, né, de uma função do tipo y igual a x mais b com a diferente de zero, ok? Se o a fosse zero, isso seria uma reta vertical, então, assim, não vale a pena estudar, a gente estuda ela lá no terceiro ano, tá bom? Por isso que eu falei que não é aprofundado igual lá, então por isso eu estou destacando aqui, olha, é importante que o a não seja zero, tá bom? Ah, professor, mas o a poderia, no meu desenho o a é positivo, certo? Então, assim, o gráfico poderia ser esse? Pode, não há problema nenhum. Ah, se o a fosse negativo, eu só tenho que escolher um exemplo para ilustrar, tá bom? E vamos imaginar, então, o seguinte, ó, então eu tenho, na verdade, então eu tenho uma reta, eu vou
concluir para vocês o que eu afirmei aqui, né? Então, eu disse o seguinte, se a gente tem uma função afim, o gráfico é uma reta, e se eu tenho uma reta, eu vou mostrar para vocês que ela tem que ser o gráfico de uma função afim, ou seja, ela tem que ser uma coisa do tipo ax mais b, tá bom? Tinha só afirmado, pode parecer sutil, né? Mas então, se é uma função, o gráfico é reta, e se você tem uma reta, necessariamente, o que descreve essa reta é uma função afim, ou seja, uma coisa desse tipo, ax mais b. Nesse caso, se a reta for desse tipo, né, ou do outro tipo, como desenhei de verde, o a é diferente de zero. E aí, imagine que você conheça dois pontos que estão sobre essa reta. Olha, eu sei dois pontos aqui que estão sobre essa reta. Digamos, um ponto A e um ponto B. Eu conheço A e B, ok? A e B estão sobre a reta. Digamos que A tenha coordenada, sei lá, vou chamar de x de A e y de A. E B tem uma coordenada x de B, y de B. Por exemplo, podia ser 0 e 1, 1 e 2, coisas desse tipo. A gente não sabe, a princípio, né, quem são esses pontos, ok? Deixa eu só pontilhar aqui, que daí eu vou marcar, então, o gráfico nosso aqui. As coordenadas x de A, y de A, x de B, y de B. Pronto, temos as coordenadas marcadas. Opa, tá saindo pontilhado ainda, perdão, deixa eu apagar, senão fica ruim para a hora que eu vou escrever os coeficientes. Então, nós temos x de A, x de B, y de A, y de B, ok? Como eu falei, então, deixa eu pôr de verde. Existe, né, um ângulozinho aqui. Esse ângulo, gente, é sempre calculado no sentido anti-horário. Você parte do eixo X e caminha até encostar na reta. Porque, na verdade, quando a gente passa a reta assim, nós temos vários ângulos aqui, ok? Você poderia pensar, ó, eu vou fazer os riscos, depois apago. Nesse ângulo, nesse ângulo, nesse ângulo, ou no que eu pintei, né? Por que eu escolhi isso? É uma convenção para não haver confusão, certo? A convenção é essa, você sempre parte do eixo X e anda no sentido anti-horário até encostar na reta, ok? Isso a gente, como eu falei, estuda com calma lá no terceiro ano em geometria analítica. Digamos que esse ângulo seja um ângulo alfa, ok? Qual é a afirmação que a gente vai fazer? Então, a afirmação é o seguinte, né? Até botei de verde, vou manter de verde aqui. A afirmação é o seguinte. A tangente desse alfa é a diferença entre os y, perdão, botei x, a diferença entre os y, então, digamos, y de b menos y de a, sobre x de b menos x de a. Esse é justamente o coeficiente angular da nossa função. Ele vai ser o que a gente vai chamar de a, ok? Por isso, o a lá atrás recebe o nome de coeficiente angular, tá bom? Esse número eu não sei quem é, mas eu vou no final chamar ele de a, porque o gráfico da nossa função vai ser exatamente esse número que vai aparecer aqui, vezes x mais o bzinho, né? Ok? A gente, por exemplo, que esse b é exatamente onde a função corta o eixo y, ok? Esse b surge daqui, esse aqui vai ser exatamente o b que está lá, ok? Então, por que a tangente é isto, né? Então, deixa eu só... Era uma afirmação, deixa eu sublinhar ela aqui. Deixa eu apagar aqui, porque isso a gente só chama no final de A, mas então, por que a tangente é esse número, né? Então, de fato, acontece o seguinte. Olha, vamos vir aqui explorar o nosso desenho. Esses eixos x e y são perpendiculares, ou seja, eles formam um ângulo de 90 graus entre si. Ok? Eu posso aqui dentro, eu vou desenhar de preto para deixar mais poluído um pouquinho, mas para a gente poder enxergar um triângulo. Eu consigo montar um triângulo A, B, digamos que aqui sejam, esse vértice aqui, digamos, seja um coordenada C. De modo que o triângulo ABC seja retângulo, né? Por quê? Esse segmento AC é paralelo ao eixo X, então esta reta, né, esse ângulo que forma é o mesmo. E, inclusive mais, esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo alfa, ok? Então, paralelismo, né? Então, se a gente usa o teorema de Tales, essas coisas, a gente consegue deduzir que esse ângulo é o mesmo, ou seja, nós temos aqui um triângulo ABC retângulo e mais, aparece aqui dentro um ângulozinho alfa, ok? Então, deixa eu desenhar esse triângulo aqui para fora, né? Deixa eu só melhorar. Então, de fato, observa o triângulo
colocar só triângulo ABC, abaixo. Né? Eu vou desenhar de novo esse triângulo para ficar mais fácil na hora que você for estudar. Aí você tem o seguinte, nós temos, então, segmento AB, segmento CB, e o segmento, estou desenhando até maior, o segmento AB, ok? Então, aqui eu tinha A, C, B, um ângulo de 90, e aqui o nosso ângulo alfa, a inclinação da nossa reta, ok? Esse alfa, o que é importante para a gente? Ela é a inclinação da reta. Agora, da maneira como eu coloquei o desenho aqui, quem é o segmento AC? É a diferença entre os x, né? É o maior x menos o menor. X de B menos x de A. Né? Isso mede x de B menos x de A. E quanto mede esse, né, pedacinho BC? É a diferença entre os y. O maior dos y menos o menor. Y de B menos y de A. Ok? Ah, e se fosse o contrário, professor, não tem problema. Você manteria, né, pensando num triângulo. Um triângulo não tem medidas negativas. Né? Se fosse o x do A o maior, você ia fazer x de A menos x de B. Ia manter o padrão, y de A menos y de B. Ok? Para seno, cosseno, relações trigonométricas de maneira geral, que vocês vão, por exemplo, vocês estudaram trigonometria ao longo do ensino fundamental. Eu não lembro mais se é no 8º ou no 9º ano, mas isso é estudado. Depois, aqui no IF, no 2º ano, vocês fazem química, então no 2º ano, vocês vão aprender um pouco mais de trigonometria. Vão revisar o triângulo retângulo, tá? Mas vão aprender também o ciclo trigonométrico, algumas noções maiores, tá bom? Maiores não, uma generalização da trigonometria, tá? Mas assim, o que eu vou usar é só o básico aqui. Lá o que a gente aprende para trigonometria em um triângulo retângulo é que seno, cosseno são sempre relações positivas e tudo mais. Aqui não há problema que isso dê negativo, tá bom? Porque eu não estou falando sempre da medida física de um lado de um triângulo, ok? Porque eu posso ter coordenadas x ou y negativas, ok? Ou a diferença entre elas negativas. O importante é que eu mantenha o padrão, tá bom? E no desenho, claro, para ilustrar, eu estou pensando num triângulo de fato que existe, aí eu estou analisando a medida, né? Ó, positivo, x de B menos o x de A. Na prática, você sempre vai pegar, se você pegar de um ponto menos o outro, se eu fizer x de B, é x de B menos x de A. Aí eu mantenho, fiz o B primeiro, então y de B menos y de A. Não há diferença se eu fizer x de A menos x de B, dividido por y de A menos y de B. O joguinho de sinal que acontece aqui faz com que o resultado seja o mesmo, tá bom? Agora, da trigonometria que a gente estuda lá no ensino fundamental, a gente sabe o seguinte, olha, seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente de um ângulo, no caso para a gente aqui, quem é o ângulo alfa, eu vou até escrever para ajudar vocês a lembrar, é o cateto oposto a esse ângulo sobre o cateto adjacente a esse ângulo, ok? Então, a tangente desse ângulo, ela é cateto oposto, né? Vamos pegar aqui, sei lá, de outra cor. O cateto oposto é y de B menos y de A, ok? Então, vou pôr até de azul aqui, ó, para vocês lembrarem depois. Então, y de B menos y de A. Dividido, cateto adjacente, ou seja, que está ao lado, vou pôr de vermelho, né? X de B menos x de A. Ok? Como eu tinha afirmado lá atrás, tá bom? Então, a tangente é a diferença entre os y dividido pela diferença entre os x. Eu vou só deixar aqui um reforço, tá bom? Desde que os x sejam diferentes. Por quê? Se eles forem o mesmo, eu dividir por zero, tá bom? Não posso dividir por zero, ok? Então, vou mudar a página aqui só um pouquinho. Deixa eu voltar para o azul, ficou uma salada de cores professor, aqui. Pois não. Então, essa afirmação aí tem alguma influência, algum tipo de cálculo? Por exemplo, a gente vai ter que pegar essa afirmação e aplicar em algum cálculo que a gente está fazendo? Sim, dependendo do exercício, ele não te dá necessariamente de cara quem é o coeficiente angular, né? E a gente vai ver no exemplo, mas você consegue então deduzir quem é o A da sua função, digamos assim, o coeficiente angular, fazendo essa continha, ok? Eu estou só explicando aonde ela sai, né? Olha, a tangente ela é obtida dessa maneira, ok? Tá, lembrei, entendi. Ok? Então, a tangente da inclinação da nossa função, ela é dada dessa maneira, ok? Isso a gente vai dar o nome de coeficiente angular. Né? Por quê? Porque tem a ver com o ângulo. É o coeficiente dado pelo ângulo
de inclinação da sua função. E nós vamos chamar isso de A, ok? Então, você consegue obter o coeficiente angular de sua função simplesmente se você conhece 2 pontos por onde a sua função passa, ok? Disso a gente consegue, então, tirar o seguinte, olha, o gráfico a função que descreve aquela reta, ela é dada pelo seguinte, olha, é ax mais b, onde este azinho é justamente a tangente da inclinação, ok? Que é dado pela divisão entre x de b e x de a, y de b menos y de a sobre x de b menos x de a, ok? Esse, como eu falei, então, ele é chamado a equação da reta, ok? Ou, perdão, o coeficiente angular da nossa equação da reta aqui. Deixa eu pôr um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só achar um exemplo para pôr para vocês aqui. Então, exemplo. Olha, exemplo. Determine a equação da reta digamos, R, que passa pelos pontos digamos que o A tenha coordenada, sei lá, 1 e 3, e B menos 1 e 1. Opa, perdão. Menos 1 e 0. Ok? Não. Aqui, melhor. Menos 1 e menos 1. É que eu estou bolando um exemplo aqui agora de cabeça. Ia dar certo em qualquer outro caso, não importa, mas só porque eu queria uma resposta bonitinha, tá bom? Então, determinar a equação da reta R que passa pelos pontos A, coordenadas 1 e 3, e B menos 1 e menos 1. Ok? Então, assim, solução. Eu vou pedir para pontilhar a tela aqui, quadricular a tela, para a gente poder montar o gráfico mais bonitinho, tá bom? Na prática, não precisa fazer tudo isso, não. É só assim, aproveitando que para deixar mais bonitinho a solução, tá? Mas não precisa. Depois, vocês vão ver que não tem toda essa necessidade, não. Mas, então, fazendo bonitinho aqui. Então, eu vou montar o nosso plano cartesiano, digamos aqui, ó. Então, eixo X, eixo Y, ok? Então, temos o eixo X, eixo Y. X e Y. Olha, o A tem coordenadas 1 e 3. Eu vou contar cada 2 bloquinhos, uma unidade. Então, aqui é o número 1, ok? Então, 1, 2, 3. O A está bem aqui, ó. Pronto, está o A desenhado aqui. Então, o A tem coordenadas 1 e 3, né? O X igual a 1, Y igual a 3. E o B? O B tem coordenadas menos 1 e menos 1. Então, olha só. 1, 0, aqui é o menos 1. E aqui também é o menos 1. Deixa eu só pôr mais um pouquinho de reta, senão vai ficar feio, né? Pronto, agora ficou melhor. 1 e menos 1. Pontilhar de novo. Eu vou marcar aqui o B. Pronto. Tá lá o ponto B, tá? Ponto B tá aqui. Nós queremos saber qual é a equação da reta que passa por A e B, né? Olha, a reta que passa por A e B é esta reta aqui, ok? Então a pergunta, qual é a equação dessa reta, né? Então a pergunta assim, y igual a f de x, né? Então, quem é essa reta?
o que a gente aprendeu é o seguinte, olha, nós aprendemos, né? Então, assim, a gente está resolvendo o problema. O que a gente aprendeu é o seguinte, como o gráfico de uma função, como a gente está tratando de uma reta, o gráfico dela é uma função do tipo, olha, ax mais b. E agora tem uma coisa legal, a gente sabe quem é o a, né? Como é que eu vou achar esse a? É só a gente, né, determinar a diferença entre o x e dividir pela diferença entre o y. E aqui x e y estão com os números dados, né? Ok? E quem vai ser o b? Bom, pelo desenho tá fácil de ver o b. Como eu falei, o b é quem corta o eixo... É quem corta o eixo y, certo? Olha, no nosso desenho aqui dá para ver que o b é o número 1, né? Ok? A sua próxima, a gente poderia ter errado a escala e se confundir. Tem como achar sem ser assim? Tem como achar algebricamente também. A gente vai fazer isso agora. Eu vou só, então, quebrar para uma página nova, aí eu vou voltar como aqui para resolver. Eu vou deixar sem estar quadriculado a página aqui, tá bom? Então, pronto. Agora aqui voltou ao normal. Então, o que a gente sabe é o seguinte, olha, a nossa função é do tipo ax mais b. Eu nem precisava do desenho, era só para convencer vocês, tá bom? A gente podia partir direto para a solução. E mais, eu sei que a função passa por um ponto A e um ponto B, o A tem coordenadas 1 e 3 e o B tem coordenadas menos 1 e menos 1, ok? Então, quem é esse A? Olha, o A, como a gente falou aqui, ó, ele é tangente de um certo ângulo. Vou pôr o ângulo aqui de verde, tá bom? Ele é tangente desse ângulo aqui, ó, desse ângulo alfa, ok? O A é a tangente daquele ângulo alfa. Mas para a gente, algebricamente, isso significa o seguinte, que é só a gente fazer, né, fazer a seguinte conta. Vou escrever aqui, ó, a diferença entre os y menos, perdão, dividido pela diferença entre os x. Então, o A é quem? Se eu olho o y de B, vale menos 1. Menos o y de A, 3. Então, menos 1, menos 3, dividido por x de B menos x de A. Então, x de B é menos 1. Vou marcar assim, ó. X de B é menos 1. X de A é 1. Então, menos 1, menos 1. Tá. Então, menos 1, menos 3 dá menos 4. Menos 1, menos 1 dá menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Então, pronto, olha só. Professor. O A deu 2. Pois não. Então, o que deu no menos 1 ali atrás? Porque o aonde? A é 1. Sim, mas é menos ele. É o x de B menos o x de A. Então, o x de B vale menos 1. E o x de A é 1. Menos 1 menos esse valor. É um menos aqui, né? Ó, x de B não é mais o x de A. É menos o x de A. Entendi. Eu tô boiando. Então, é esse valor do x de B menos esse valor do x de A. Já que ia dar 0. Não, mas não pode dividir por 0, né? Tem que tomar cuidado. Igual eu escrevi aqui, olha. O x tem que ser diferente, né? O x tem que ser diferente, né? Senão, você ia dividir, ok? Mas é porque assim, o x de B era 1 menos... perdão, o x de B era menos 1, certo? Menos o x de A que valia 1. Então, é 1 menos... Menos 1. Menos 1, menos 1. Ok? Exatamente. Então, o A deu 2. Então, a gente já achou um pedaço da nossa função boa. Ok? Ó, nós sabemos um pedaço. Como eu falei, graficamente aqui, a gente poderia se convencer que o B vale 1, né? Mas aí eu falei, aquela pergunta que eu fiz, olha, se a gente fez uma escala errada, né? Se montou de qualquer jeito, ou se nem fez o gráfico, como é que eu descobriria o B? Da seguinte forma, olha, eu sei o seguinte, minha função é desse tipo, y igual a ax, 2x, mais o B, ok? E agora, tanto faz, eu escolho qualquer um desses pontos. Eu vou escolher o primeiro, a gente vai ver que o valor do B vai dar um certo número. Se eu escolhesse o segundo, ainda assim eu teria a mesma resposta, tá bom? Então eu sei o seguinte, que quando, né, se eu escolho o ponto A lá, olha, quando o x é 1, o y vale 3, né? Então, substituindo, fazendo x igual a 1 na função, eu tenho o seguinte, o y vale 3. Logo eu fico com 3, que era o nosso y, igual a 2 vezes 1, mais o b, né? Ó. Troquei o x por 1, o y tem que dar 3, certo? Então, 3 é 2 vezes 1 mais b. Então, o b só pode ser um número. O b tem que ser o número 1. O b é o número 1. Quem é o gráfico da nossa função, então? Olha, o gráfico da nossa... perdão, o gráfico está montado. Quem é a nossa função, então? É 2x mais 1. Ok?
Então, essa função é y igual a 2x mais 1. Ah, professor, se eu tivesse escolhido B, então deixa eu pôr como observação. Qualquer que seja o ponto que você escolher, a resposta teria que ser a mesma, certo? Então, olha só, nós tínhamos o seguinte, y é 2x mais B. Se tivesse escolhido B, quando o x é menos 1, o y é menos 1. Ok? Então, substituindo x igual a menos 1, o y daria menos 1, e a gente ia ficar com qual conta? Menos 1 é igual a 2 vezes menos 1 mais o b. Então, menos 1 é 2 vezes menos 1 é menos 2 mais b. Se eu passo esse menos 2, ele vem somando. O b, então, é menos 1 mais 2. Então, o b também seria 1. Em qualquer caso, você ia chegar na mesma resposta, tá bom? Se a resposta desse diferente, então tinha alguma coisa errada com sua conta, tá? Mas, então, a gente consegue achar quem é o gráfico da função simplesmente conhecendo dois pontos por onde ela passa, ok? Esse tipo de equação, gente, então assim, só eu vou pôr uma outra observação aqui, tá? Que isso tem a ver com geometria analítica que vocês vão estudar lá no terceiro ano, tá? Então eu vou chamar de uma observação extra. Observação extra. É o seguinte, quando a gente tem um gráfico de uma função desse tipo assim, ó, ax mais b, essa aqui, então, isso aqui, a gente viu, descreve o gráfico de uma reta, tá bom? Isso é chamado a equação reduzida da reta. Equação reduzida da reta. A reta tem alguns tipos de nome para a equação que descreve ela, tá bom? Então, aqui para a gente no primeiro ano só importa esse tipo, tá? Não tem, assim, diferença a maneira como vai escrever. Mas, sei lá, você está estudando para o Enem ou está se preparando para alguma outra coisa, você pode se deparar com outros tipos de gráfico que descrevam a mesma função. Então, se eu tiver uma reta R descrita da seguinte maneira, ó, ax mais by mais c igual a zero, eu chamo isso aqui de equação geral da reta. Se você conhece uma, você sabe achar outra. Por exemplo, esta aqui é a equação reduzida dessa reta, certo? Como é que eu acho a equação geral? É só deixar todos os termos do mesmo lado. Então, eu fazer o seguinte, olha. 2x, o y está somando, vem subtraindo, menos 1, mais 1 igual a zero. Isso aqui é chamado de equação geral da reta. Equação geral da reta. Essa aqui é a equação reduzida, tá bom? Isso não vai importar, como eu falei, para o andamento do ano letivo nosso aqui, tá bom? Mas é uma outra maneira de representar a mesma reta. Ainda existe uma terceira forma, que é o seguinte, olha, você sabe, então, assim, o seguinte, você conhece um ponto por onde a reta passa. Então, eu sei o seguinte, ó, eu tenho uma reta desse tipo, né, ax mais b, e eu sei o seguinte, que tem um ponto P. Digamos, esse ponto P poderia ser o nosso número 1 e 3, ou poderia ser o menos 1 e menos 1, tanto faz, ok? E eu sei um ponto P que pertence à reta. Se eu conheço um ponto P e conheço o A, ok? Então, eu sei quem é o A, esses dois são conhecidos, ok? Então, vamos pôr assim, conhecidos. A gente consegue montar um tipo de equação que ela nem recebe o nome, mas ela é escrita da seguinte maneira, olha. Y menos y0 é o Azinho vezes x menos x0. Ok? Isso vai descrever a mesma reta. Ok? Então, por exemplo, né? Só porque eu falei observação extra, por exemplo, eu passei os dois tipos de equação, como é que seria o terceiro tipo de equação? O seguinte, olha, nós sabemos um ponto que pertence a essa reta, não sabemos? Qual é um ponto? Por exemplo, a gente sabe que o 1 e o 3 pertencem à reta. Então, o ponto 1 e o 3 pertencem à reta. E qual a inclinação da nossa reta? A gente viu que a inclinação é 2, a gente achou a inclinação 2, certo? Então, uma outra equação para essa reta é escrever o seguinte, y menos 3 igual a 2 vezes x menos 1. Pronto. Esse, por exemplo, se você for fazer um curso, quiser fazer um curso superior na área de exatas, é uma equação importante, porque, por exemplo, quando você quer achar
uma reta tangente a uma determinada curva, você não está preocupado com coeficiente angular, perdão, com coeficiente linear. Aqui a vantagem dessa equação reduzida é o seguinte, olha, eu vejo quem é o coeficiente angular e vejo quem é o linear. Nessa aqui não sai direto, ele só sai um angular aqui pra gente, ó. Ok? Só sai um angular. Mas eu só preciso disso lá naquela situação, ok? Então é importante. Ah, e essa aqui, por exemplo, né? Para que serve essa aqui? Se você não consegue ver direito nenhum dos tipos do coeficiente. Serve quando eu estou pensando em calcular a distância de um ponto até uma reta, pensa o seguinte. Eu poderia pôr um ponto aqui fora e perguntar para vocês, olha, qual é a distância desse ponto até essa reta, né? Ou, sei lá, eu poderia pôr uma outra reta que fosse paralela a essa primeira, paralela à reta R, digamos, uma reta S. Qual é a distância da reta S até a reta R, ok? Ou, sei lá, será que se eu pegar e montar uma circunferência, um centro nesse ponto, qual é o raio que eu consigo para que elas sejam tangentes, ou seja, elas só se esbarrem num determinado ponto, ok? Então, cada reta, né, cada representação de reta tem um motivo de ser, tá bom? Mas são tipos diferentes, como eu falei aqui, para a gente basta ficar nesse primeiro e nem precisa lembrar que o nome é equação reduzida da reta. Se lembrar o nome, melhor ainda, ok? Senão não tem diferença nenhuma, tá bom? Então, feito. A gente vai usar essas equações aí que você passou agora? Não, foi o que eu falei. Nós só precisamos conhecer uma delas, a equação reduzida, e nem precisa saber que o nome é esse, tá bom? Beleza. Ok? Olha, então, deixa eu pôr um outro exemplo aqui. Outro exemplo. Então, exemplo. A gente fez um exemplo e vou fazer um segundo exemplo. Olha, eu quero a equação da reta. Então, a pergunta é qual é a equação da reta que passa pelo ponto digamos A com coordenadas 5 e menos 2 e tem coeficiente angular menos 3. Ok? Então, qual é essa equação? Então, solução, o seguinte, olha, a gente sabe que a reta, né, ela é do tipo y igual a x mais b. E aí, o exercício falou pra gente, ó, o coeficiente angular é menos 3. Então, pronto, eu sei que o a é menos 3. Só falta achar o b, ok? Então, lembrem sempre, ó, falou de coeficiente angular, está falando do azinho. Então, pronto, a nossa reta, ela é do tipo y igual a menos 3x mais b. E aí, você sabe o quê? Você sabe um ponto que pertence à reta. Eu sei que quando o x é 5, o y tem que dar menos 2. Então, se o x é 5, o y precisa dar menos 2. Então, logo, menos 2 é menos 3 vezes 5 mais b. Então, menos 2 é menos 15 mais b. Passo menos 15 para o outro lado, ele vai positivo. Menos 2 mais 15. 13. Pronto. Então, qual é a equação da nossa reta? Y é menos 3x mais 13. Ok? São exercícios bem simplesinhos. Okay? Isso fecha essa parte que eu tinha para falar sobre uma relação que existe entre geometria e o gráfico de funções afins, tá bom? Então, vocês podem depois tentar resolver os exercícios. Só um pouquinho que está travando aqui. Os exercícios da página 84 do livro de vocês, dos números 24 e 25. Ok? E uma coisa importante, também olhar das notas de aula que eu deixo para vocês, tá bom? Lá tem exercício também, ok? Vou falar com vocês, então, continuando, dando sequência no conteúdo, vou falar com vocês sobre equações do primeiro grau e
Inequações do primeiro grau. Então, o nosso último tópico desse capítulo, que é também o último tópico de conteúdo da segunda prova desse bimestre, ele é um tópico que fala, então, sobre 3 coisas, tá bom? Equações do primeiro grau, inequações do primeiro grau. E aqui, quando a gente for falar de inequações, gente, eu vou pôr um parênteses grandão. Tem vários tipos de inequação. Vai aparecer até aqui, que está lá no livro de vocês, é porque ele divide em várias seções, mas eu vou abordar tudo junto. Inequação produto e quociente também. Então, o livro tem uma seção só para inequação, uma para inequação produto, uma para inequação quociente, então a gente vai botar tudo junto. Quando a gente fala disso, entra aqui também uma coisa que é talvez o mais importante, que é o por final, mas assim, se você entender inequações, esse aqui é a mesma coisa, tá bom? O que é, então? O estudo do sinal de uma função afim. Só para explicar, então, a motivação de trás para frente, né? Então, embora a gente comece com equações, tem inequações, o estudo do sinal. Como eu falei, então, eu vou começar com a motivação de trás para frente. Hoje não vai dar tempo de falar tudo, mas o seguinte. Imagina, então, eu vou fazer um desenho de um gráfico de uma função afim. Vou pôr ele aqui, sei lá, de verde. Pá, tá aqui o gráfico da nossa função afim. Ó, eu sei, então, que isso é uma função do tipo ax mais b. Aí você olha para essa função e você vê o seguinte, olha, professor, tem um certo número que faz com que aqui ela se anule, seja 0. A pergunta é a seguinte, quais são os valores de x, né, então a pergunta, quais são os valores de x, aonde aconteça 3 coisas com a nossa função. Onde que a função é positiva, onde que a função se anula e onde a função é negativa. Por que isso? A gente observa que nesse desenho que eu fiz aqui, por exemplo, a partir de um certo número, o valor da nossa função, pus até de azul aqui, está sempre na parte positiva. Deixa eu tirar aqui, ó. Lembrando que acima do y é sempre, acima do x é sempre positivo. Ó, então, a partir de um determinado número, o gráfico da nossa função é sempre positivo. Desse número para baixo, o gráfico da nossa função é sempre negativo, ou seja, os valores são sempre negativos. Então, como que eu consigo responder esse problema, certo? Saber aonde, né? Aonde, assim, quais são os valores de x, o que fazem que a sua função seja positiva, com que ela se anule, vou pôr de preto aqui o se anule, senão ficou parecendo que ele é o vermelho, e que ela seja negativa, ok? Então, o nosso objetivo é aprender a responder esse problema, tá? Antes, então, a gente começa com o seguinte, né? Vou chamar de tópico 1 aqui, então. 1, que é equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, ok? Então, o que é a equação do primeiro grau? A gente já falou de equação do primeiro grau, só então, né, para as coisas ficarem linkadas, quando a gente falou sobre o corte no eixo x, o zero da função. O zero da função é o valor de x com que faz com que a função se anule. E a gente viu que isso é menos b sobre a, ok? Então tá aqui, ó, foi bem, sem ser na aula passada, na anterior ainda, ok? Mas isso, resolver esse problema aqui, vou até circular ele, tá? Olha, resolver esse problema x mais b igual a zero, com a diferente de zero, é resolver uma equação do primeiro grau, ok? Então, o que é resolver uma equação do primeiro grau? Então, a gente já tinha comentado lá atrás, né? É resolver um problema desse tipo, olha, ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Nós vimos lá atrás que a solução para esse problema é menos b sobre a. Essa é a parte que não tem emoção, na verdade, ok?
Lembra que isso aqui é também chamado, se você tiver uma função, né? Y igual a x mais b, isso aqui é chamado zero da função. Lembra que não tem nada a ver com ser o número zero, mas simplesmente tem a ver com o seu valor de x que anule a função, ou seja, torne a função zero, tá? Na próxima aula, então, eu vou fazer, só para não ficar sem, né? Vou fazer um exemplo com vocês sobre como resolver algumas equações do primeiro grau, tá? E aí nós vamos falar sobre inequações, tá? Então, caminhando para poder fechar o conteúdo. Estou aqui na sala de novo, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, mandei a listinha de chamada mais uma vez, tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Não, senhor professor. Ah, ótimo, gente. Eu vou desejar a vocês, então, uma boa semana. Hoje, ao longo do dia, eu posto lá para vocês o PDF dessa aula e a gravação também, tá bom? Lembrem de assinar a chamada, tá? Boa semana para vocês todos. Obrigado. Tchau, professor. Obrigado. Professor, Pois não. Tchau, professor. Tchau, viu? Boa semana. quem passou no MIF, vamos chamar no e-mail, A gente vai corrigir.